essa ligação ela aparece pronta, não? As chapas estão alinhadas, os parafusos estão posicionados, estão com cotas, identificações, mas existe um problema aqui nessa estrutura, nessa fixação, nessa placa base detalhada. Se esse projeto ele for enviado para a fábrica, for liberado para fabricação, provavelmente alguém vai te ligar aí, ou ligar para o projetista, se você for da empresa, para tirar alguma dúvida sobre essa ligação. Enquanto analisamos essa ligação com mais atenção, percebemos que o problema não está no Revit ou no modelo de cálculo ou em quem fez. O problema está em modelar pensando apenas na execução final, pensando apenas no como um desenho ou algo do tipo. Hoje eu vou analisar essa ligação como ela realmente deveria ser analisada por um projetista ou detalhista. Não olhando só apenas a peça, olhando também a produção, olhando como vai ser executado, qual a dor de cabeça que pode dar lá depois durante a obra e corretamente como deve ser analisada uma ligação modelada dentro do Revit. Para quem ainda aqui não me conhece, eu sou Michael Franzin, engenheiro civil. Aqui no canal eu compartilho conteúdo sobre estrutura metálica, detalhamento, sobre CIP 3D, Revit, EBERIC e sobre planilhas orçamentárias para órgão público. E hoje eu quero mostrar uma situação muito comum de detalhamento, uma ligação que fica bonita aqui na tela, como a gente pode ver, mas que começa a apresentar problema se a gente encaminhar ela desse jeito para a produção. Vamos abrir aqui o modelo e vamos identificar agora. Olhando assim, aparentemente ela é uma placa de base aí, bem detalhada, bem feita. Se a gente abrir aqui o corte, ela está muito bem feita, ela está ali com o chumbador identificado que vai ser utilizado. É, qual que é a placa de base que vai ser utilizada? Aqui tem um perfil aqui, então a gente não consegue entender em qual seção que ele está. Os níveis, a espessura da chapa, a identificação do chumbador certinho e as cotas. Então a gente olhando assim, aparentemente está uma ligação muito bem feita, muito bem detalhada. Porém, eu já vejo alguns elementos aqui. Estamos falando de um chumbador, aqui, ó, primeiro erro que a gente observa. Aqui o chumbador está identificado como 3/8 na 2 polegadas e 1/4. E a referência comercial dele. E olhando aqui, o diâmetro do parafuso está de 16 milímetros. E o comprimento do parafuso de 75 milímetros. Então a gente já tem um erro aqui, certo? Então esse chumbador, na verdade, se a gente verificar, ele está aqui, a gente tem que vir, editar tipo, duplicar esse chumbador, e ele é um chumbador de 5/8. Não vamos colocar referência, nada, não vou entrar nesse mérito agora. Então, agora a gente já revisou, estamos aqui, já revisado. Uma outra observação que a gente faz nesse detalhamento que pode prejudicar é o espaçamento em relação à borda da placa. Estamos trabalhando aqui com unidades em milímetros, né? A gente pode abrir aqui unidades, comprimento em milímetro, e a gente tem 25 milímetros da borda. Normalmente, o que a gente calcula aqui é 3 vezes o diâmetro em relação à distância da borda. No mínimo isso. Mas esse cálculo ele tem que ser analisado pelo projetista, pelo calculista, para que possa ser passado para você. Se a gente coloca um parafuso muito perto da borda, o risco de rasgamento dessa chapa é muito alto. Então, você precisa analisar, se conversar com o calculista, se isso foi levado em consideração. Então, se a gente for fazer uma conta básica aqui, uma conta que normalmente se faz, é 3 vezes o diâmetro. Daria 48 milímetros da borda. A gente está com 25 milímetros. Então, a primeira revisão que a gente tem que fazer nessa placa é distanciar para 48 milímetros. Vamos arredondar para 50? Então, vamos arredondar para 50. 25 para cá. A gente move esses outros aqui. 25 para cá. Vantagem de fazer no Revit, né, pessoal, é que já, conforme você vai movendo, já vai ajeitando as cotas, já vai ajeitando tudo, inclusive nos cortes. Então, bem diferente de fazer no AutoCAD, que você teria que fazer manualmente para todas, tá? Então, aqui já deslocamos e não vou mexer nos deslocamentos internos nesse momento, tá? Só para igualar. Mas poderíamos também igualar para facilitar a fabricação. Então, aqui a gente tem um comprimento total de, a gente pode pegar aqui, até aqui, de 600. E a gente está dividido 1, 2, 3, 4. Então, a gente pode vir aqui, 600 dividido por 4, daria um espaçamento de 150, menos 138. E a gente tem que deslocar 12 milímetros. Então, a gente vem, seleciona, move 12 milímetros para cá.
Move 12 milímetros para cá. Aqui pode ser 13, né? Aqui é 13. Tá, vou ver esse. Aqui é 150. E aqui está quebrado, porque provavelmente não é 700 milímetros certinho. Então, essa diferença. Então, a gente está alinhado para facilitar a fabricação dessa chapa. Então, já verificamos as distâncias das bordas e o mínimo ali, 3 vezes o diâmetro. Tá? Então, tem que verificar isso aí. Se tiver menos, questiona o calculista. Se for você o calculista, verifique. Correto? Já adianto que o CIP, o primeiro erro que dá é essa questão. Então, no mínimo 3 vezes aí o diâmetro do parafuso. Antigamente estava errado aqui o tipo de parafuso. Tá, então, se a gente abrir os cortes, já mudamos aqui os cortes. A gente precisa mudar a identificação para todos os parafusos. Então, vamos selecionar todos os parafusos, e cada um está com uma família, né? Então, seleciona para o parafuso, parafuso. Selecionar todos aqui. A gente mudar a identificação deles. Chumbador, chumbador 5 oitavos. Agora, quando a gente vai lá no corte, chumbador 5 oitavos, chumbador de 5 oitavos. Aqui nesse corte a gente já começa a observar uma questão. Será que esse corte ele está pegando antes da placa base ou depois? Porque aparentemente aqui o parafuso, o perfil, ele está abaixo do parafuso. Seria como se o chumbador estivesse pegando o banzo inferior. Será que isso está correto? Será que isso não prejudica a execução do perfil da placa de base? Então vamos analisar. Temos aqui uma perspectiva geral. E, pessoal, a primeira coisa que a gente já verifica é o seguinte: essa placa de base foi só calculada lá e não foi levada em consideração que tínhamos um pilar aqui no meio. Ela não é uma placa de base simples. Mas, Michael, a gente poderia executar fixando no banzo, não tem problema. Daria para executar. Só que a gente teria que prever isso no detalhamento e prever isso na obra. Porque vamos lá, pessoal. Vocês têm aqui, vocês concordam que isso daqui é um parabolt e eu preciso rosquear ele, correto? Eu posso vir aqui com uma catraca, com um extensor de catraca e rosquear. Mas se esse pilar chegar pronto na obra, eu já vou vir com essa diagonal montada. Eu não vou conseguir colocar uma catraca aqui. A não ser que for uma catraca muito pequena. Nós estamos falando de um parafuso de 16 milímetros, 5 oitavos. Isso vai dar, tem que colocar muito torque aqui para apertar esse parafuso. E aqui, nesse canto, onde eu já tenho um banzo aqui da treliça, do pilar, subindo, eu vou ter mais dificuldade. Aqui não cabe nem a chave catraca. Aqui não cabe a chave catraca para fazer. Então não tem espaço suficiente para isso. O que eu poderia fazer? Vinha minha placa de base já fixada com esse banzo e com um pedaço, banzo com a diagonal, montante, né? E um pedaço do banzo para depois vir e só encaixar. Seria uma solução. Ou uma outra solução, retirar essa linha de parafuso e reforçar as demais. Ou só deixar os parafusos aqui no meio e deixar só essa montante aqui esperando, tá? Mas essa análise ela precisa ser feita. Por quê? Se eu não tivesse feito essa análise, tivesse só feito o detalhamento dela, levando em consideração essa placa de base e não tivesse visto o 3D, que o Revit, isso facilita demais pra gente, né? Por isso que eu demonstro aqui no Revit, que o Revit, você abre um 3D, você consegue ver se está tendo alguma interferência. Porque pode ser que o engenheiro ou você mesmo fez uma placa de base e trouxe esses parafusos. Em vez de 50, você precisou de 75. 75, então colocaria aí mais 25, certo? A gente abre o 3D, se a gente for lá do outro lado, a gente está com esses parafusos muito próximos do pilar. Será que isso não dificultaria a execução dessa placa de base, do aperto desses parafusos? Então você precisa tomar muito cuidado em relação a isso quando você for fazer um detalhamento. Isso a gente está falando de placa de base, mas tem questões de solda. Vamos lá, vamos usar de exemplo. Deixa eu abrir aqui o 3D dessa obra. Esse aqui eu fiz só de exemplo para mostrar para vocês. Então vai ter outros modelos. Então vamos lá. Você tem aqui essa treliça e você precisa fazer essa conexão. Essa conexão ela vai ser executada em obra, ok, tranquilo. E aqui também vai ser executada em obra. Mas já pensou se você tivesse que executar uma solda de ponta cabeça, uma emenda, vamos lá, se tivesse uma emenda, você montou lá e você precisaria de uma emenda aqui e você tivesse que fazer isso de ponta cabeça. Você já pensou como é que o seu soldador ia fazer isso? Não, né? Não pensou. Provavelmente ninguém pensa nisso, ninguém pensa na execução da obra. Então, muita atenção.
Pense em como que vai ser executadas as ligações. Porque, às vezes, é inviável ser executado. Como é que ele vai executar essa solda de ponta cabeça? Pense também no espaço da solda. Então, ó, eu vou executar um espaço. Eu tenho espaço para executar isso? Ó, esses dois perfis eles estão bem próximos. Será que eu vou conseguir passar um filete aqui e outro filete aqui? Então, pense como que vai ser executado. Pense como se fosse você executando essa obra. Então, consigo fazer as ligações, consigo fazer a solda. Os perfis eles estão bem posicionados. Então, se qual perfil eu posiciono primeiro? Primeiro eu venho, posiciono a montante, depois eu venho e posiciono a diagonal. E aí depois eu faço as soldas. Então, você tem que avaliar toda essa questão, tá? Não é simplesmente você vir, lança, faz o lançamento, faz a análise do lançamento, pegou lá já lançado certinho, e você vem aqui, faz o lançamento e taca para obra isso daqui. Porque senão vai vir questionamento, vai te dar dor de cabeça, vai gerar tumulto em obra e pode gerar aditivo de obra, se estivermos falando de obra já fechada full. Então, quando você fazer uma ligação metálica, quando você fazer, não vamos falar só de ligação, mas quando você fazer toda a sua estrutura metálica, abra o 3D. Não modele ali só levando em consideração, eu sei que muitas vezes alguém trabalha com Revit, não abro o 3D porque trava meu computador. É normal. Dependendo da quantidade de modelo que tem, quantidade de peças, vai travar. Mas abre ele com menos qualidade. Você consegue configurar aqui, ó, em linha oculta. Já vai dar para você verificar, entendeu? Não precisa colocar uma perspectiva tão elevada, mas abre a perspectiva, vai olhando, verifica se não tem nenhuma interferência. E se tem alguma interferência, Marca, eu fui contratado só para detalhar. Eu vou só detalhar o que o engenheiro fez. Questione. Às vezes o engenheiro pode entender como um questionamento ruim, mas não questione a concepção, questione a compatibilização. Você, ó, fulano, estou fazendo um detalhamento aqui que você me passou os cálculos, e na compatibilização a gente está tendo um equívoco. Como que a gente pode resolver? Não é, como que você resolveria? Ou me fala aí a solução. Não, como que a gente resolveria? Ó, eu pensei aqui, se a gente tirasse esses parafusos ou executasse assim, o que que você acha? Eu preciso colocar essa informação no detalhamento para não te dar uma ligação lá depois, futuramente, durante a execução dessa obra. Pergunte, seja educado, não ser sem educação, mas seja educado e demonstre a sua preocupação com a qualidade do projeto. Tenha certeza que ele não vai te dar dor de cabeça, não vai ir contra a sua solução. E se mesmo assim ele falar alguma coisa, aí é questão de responsabilidade técnica dele. E para quem trabalha com detalhamento de estrutura metálica no Revit, eu desenvolvi esse template que vocês viram aqui, que ele é bem completinho, tá? Com esse detalhamento, com esse tipo de detalhamento. Temos aqui os blocos de fundação, então eu tenho um nível de detalhamento aqui muito bem feito. Esse daqui é o template que eu trabalhei no curso, então o template também acompanha um curso, um galpão 20 por 30. Então aqui a gente tem a planta de locação, tem os detalhamentos, a gente tem a planta de cobertura, como que ela funciona. Deixa eu abrir aqui. Aqui a gente tem a planta de cobertura, as vistas da treliça, o detalhamento. Então, tudo como que foi feito. Inclusive, todo o lançamento no Revit, não ensino cálculo de INCIP ou em qualquer o MCalc, do lançamento inicial no Revit até o detalhamento e emissão das pranchas também. São 26 aulas do curso, mais o acesso ao template. Tudo isso, acesso vitalício. Ou seja, você compra uma vez, toda vez que tiver uma atualização, eu vou deixar lá para vocês e conforme eu for gravando mais aulas, mais explicações, também vai ter lá. Então, assim, uma ligação ela pode ficar excelente ali no detalhamento simples, no detalhamento básico. E ainda assim, pode gerar um problema em fábrica, igual como a gente viu. Por isso, sempre que você for terminar uma conexão, que seja simples, uma ligação banzo com o diagonal e montante, não observe sua posição, observe ela num contexto, como que ela será executada. Então, pense como que vai ser executada a solda, pense como que vai ser executado o parafuso, como que vai ser a mão de obra posicionando aquilo ali. Porque um bom detalhamento não é só aquele que fica bonito no Revit, bonito em prancha, igual essa prancha aqui. É aquele que conseguirá sair do papel para a execução real sem dor de cabeça nenhuma e sem uma ligação inconveniente para você, até às vezes no seu final de semana ou fora de horário. Eu sou o engenheiro Maicon Franzin e nos vemos no próximo vídeo.